Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou abordar um pouco sobre o assunto da luminescência, com ênfase na fotoluminescência. É interessante destacar, para contextualização, que existem diferentes mecanismos para propiciar, para promover a ocorrência da luminescência, da emissão de radiação eletromagnética, especialmente na região do visível. Então, tem alguns exemplos que eu vou citar aqui agora. Mas, apesar de existirem muitas formas diferentes para excitar os elétrons dos átomos e, consequentemente, das moléculas, todos esses fenômenos se enquadram na luminescência, se enquadram no fato de que esses diversos materiais estarão emitindo radiação eletromagnética, e particularmente na região do visível. Vamos a alguns exemplos. Temos a quimiluminescência. Quando ocorre a quimiluminescência? Quando temos um meio onde ocorre uma reação química. É o caso desse aqui do luminol. Quando há presença de ferro na solução, numa solução com luminol, ocorre uma reação química e essa solução emite luz. No caso, o ferro utilizado nesse teste específico de laboratório, ele está presente na hemoglobina, no nosso sangue. Uma classificação particular da quimiluminescência é, por exemplo, a eletroquimiluminescência, quando temos um meio eletroquímico, uma solução eletroquímica que estimula a reação a emitir. Outro caso particular da quimiluminescência é a bioluminescência, onde as reações bioquímicas que ocorrem nos seres vivos propiciam a emissão também da radiação eletromagnética na faixa do UV. Aqui tem esse exemplo de um anfíbio que apresenta bioluminescência. Também há vários outros casos de água-viva, plâncton e assim por diante. Outro caso a ser considerado é a termoluminescência, quando os átomos do material são excitados através do aumento do calor, do aumento da temperatura. Nessa figura aqui abaixo, nós vemos carvão que está aquecido e emite luz com essa coloração laranja avermelhada. A incandescência também é um efeito particular da termoluminescência, porque nós temos uma corrente que está atravessando um condutor que não é considerado eletroluminescência, existe essa possibilidade, porém neste caso é pelo efeito Joule, pelo aquecimento do condutor que a emissão está acontecendo. Então essa emissão ela é mais diretamente atribuída ao aumento da temperatura no material, da energia vibracional das moléculas. Temos também a triboluminescência, onde o efeito da emissão ocorre por processos mecânicos do material. Existe essa fotografia do Ted Kisman de 2016 que registrou, no caso, uma fita que está sendo puxada rapidamente. E esse efeito do adesivo se desprendendo provocou essa emissão. Outro caso aqui abaixo é um doce de vento, aparentemente uma bala, que está sendo esmagada por um alicate e emitindo radiação.
Há outros exemplos que poderiam ser considerados também, como a sonoluminescência, a radioluminescência e assim por diante. Vamos tratar dos fenômenos que ocorrem na fotoluminescência. Para a fotoluminescência, diferente dos outros exemplos que vimos, onde o meio, a maneira para se excitar os elétrons nos átomos dos materiais ocorria por meio de reação química, aumento da temperatura, reações bioquímicas, assim por diante, a excitação dos átomos na fotoluminescência ocorre pela própria luz. Existe um procedimento na espectroscopia que é chamada de absorção. Quando, por exemplo, a luz solar ela foi certa vez difratada em um determinado prisma, observou-se que faixas coloridas semelhantes ao arco-íris apareciam em determinado anteparo e algumas linhas escuras também eram apresentadas neste anteparo. Essas linhas escuras foram associadas à atmosfera, que absorve determinados comprimentos de onda. Quando submetemos outras amostras a serem irradiadas, elas também podem absorver preferencialmente determinados comprimentos de onda. São esses comprimentos de onda que serão aproximadamente emitidos na fotoluminescência. Quando temos minimização de perdas de energia por efeitos vibracionais, a emissão ela se aproxima mais do comprimento de onda que foi absorvido anteriormente. Quando temos mais perdas, normalmente a emissão ocorre numa faixa de um comprimento de onda um pouquinho maior, que correspondem a ondas eletromagnéticas menos energéticas do que as incidentes. Existem duas nomenclaturas principais associadas à fotoluminescência: a fluorescência e a fosforescência. No caso da fluorescência, não ocorrem mudanças quando os elétrons são excitados no spin, no momento de rotação dos elétrons. E quando elas emitem, ocorre que esse processo tem curta duração, na ordem de dezenas de microsegundos. Já na fosforescência, quando excitados, esses estados excitados eles passam por um processo de conversão interna de um estado de singleto para um estado de tripleto, que a emissão do tripleto para o estado fundamental é considerada como uma transição proibida e, portanto, a emissão do material no processo da fosforescência ocorre de maneira muito mais lenta. Então, ele tem longa duração na ordem de segundos, de poucos segundos até dezenas de segundos, enfim, alguns minutos. Interessante observar nessa imagem que em muitos locais de uso público há normas, como no caso da NBR 16820, que exigem sinalizações de segurança e por isso há adesivos, tintas que são utilizados para melhor sinalizar os ambientes e promover melhor segurança em caso de interrupção no fornecimento da energia elétrica. Quando a energia elétrica está sendo fornecida pela concessionária continuamente, a iluminação artificial que existe nos interiores dos ambientes
estão, obviamente, emitindo a radiação eletromagnética e estão excitando esses materiais, os átomos desses materiais. Quando essa iluminação artificial cessa, esses materiais começam então a emitir lentamente fótons num processo da fosforescência que pode durar mais de minutos, e isso, num caso prático, salva vidas.